Hoje nós temos um tema, uma mensagem, falando um pouquinho sobre relacionamentos e eu espero, em nome de Jesus, que Deus fale ao teu coração, assim como tem falado ao meu. E relacionamento é difícil, relacionamento é complicado. Obrigado, Renato. Relacionamento é complicado, lidar com pessoas é complicado. Tem muitas pessoas que chegam para mim e falam: meu Deus, deve ser muito difícil ser pastor, você lida com pessoas. E, na verdade, todo trabalho, todo mundo lida com pessoas. Você na sua casa, você mora com pessoas difíceis. E pessoas que moram na tua casa, moram com você, que é difícil. No nosso trabalho, nós lidamos com pessoas difíceis, e nós somos difíceis no nosso trabalho também. Então, o problema não está na pessoa que é muito difícil, o problema está em todo ser humano. A partir do momento em Gênesis que nós vamos ver que o pecado entra na raça humana, Gênesis capítulo 3, naquele momento há uma crise, não somente por eles terem pecado e agora eles vão sair do jardim da presença de Deus, mas também a crise do pecado entrar na raça humana e confundir e gerar crise nos relacionamentos. E nós vamos ver isso depois que eles saem do jardim com Adão e Eva, Caim mata Abel. Nós vamos ver situações ali, histórias na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, de pessoas que discutiram, de pessoas que desentenderam, de pessoas que entraram em crise nos seus relacionamentos. E com certeza você conhece alguma história de alguma pessoa, ou até mesmo você passou essa semana uma crise no relacionamento. Eu não estou falando somente de casamento, é claro, de casamento há uma dificuldade ainda maior, porque o seu marido, a sua esposa te conhece como ninguém. Mas relacionamentos como um todo, relacionamentos no trabalho que nós temos, e aí há brigas, discussões, na igreja, em todos os lugares nós estamos rodeados de pessoas que nós passamos por esses momentos de crise. É interessante porque Deus não criou todo mundo igual. Alguns são mais estressados, outros são alemão. É brincadeira, tá, gente? Eu não sou nada contra o alemão, até porque nós temos aqui na igreja e eu peço perdão aos alemãos que estão na igreja, né? Mas, brincadeiras à parte, mas Deus criou pessoas totalmente diferentes uma das outras. Pessoas que gostam do Corinthians, que aí essas pessoas são pessoas de Deus. Aí, amém. Olha o tanto de aleluia que eu escuto. A minha igreja, graças a Deus, irmãos. Alguns ainda precisam se converter, mas a grande maioria da minha igreja, Deus tem falado e tem sido corintiano. Deus tem trazido muito corintiano para a igreja. Não é porque eu oro muito por isso, tá, irmãos? Mas são pessoas totalmente diferentes e nós sabemos que ninguém é igual. Crianças que nascem, que são gêmeos, nós sabemos que há ali diferença. Mas é isso que Deus quer tratar no nosso coração. Deus quer nos ensinar nos nossos relacionamentos. E a pergunta é: como que nós podemos manter, um relacionamento saudável? Talvez durante a sua história você pode olhar para trás e ver amigos que você perdeu por discussão, ou até mesmo pela distância, mas pessoas que você se distanciou. Você pode olhar para trás e ver, talvez você que já foi casado, e ver talvez um divórcio que você passou e ainda há marcas desse divórcio. E aí você olha para trás e vê situações no seu trabalho que você falou algumas coisas, ou você deixou de falar, que gerou crise no relacionamento, você foi mandado embora ou saiu do seu serviço. Isso é relacionamento. Relacionamento é isso, é atrito. Relacionamento é tratar o nosso ego, isso é relacionamento. E aí, o objetivo dessa mensagem é fazer com que nós possamos compreender esses princípios bíblicos que sustentam os relacionamentos. Como nós podemos ser guiados por meio da palavra de Deus para termos relacionamentos saudáveis. Até mesmo nós vivemos em uma geração marcada por relacionamentos frágeis. Então nós vivemos uma geração que é a geração do descartável. Então, deu um problema no celular, já descarta. Deu um problema na televisão, já descarta. Deu um problema, eu lembro que antigamente as pessoas arrumavam outras coisas. Então, estragava a máquina de lavar, você buscava um jeito para arrumar. Agora não, agora você já pensa em uma para comprar, em outra. As coisas são criadas para estragar, você já percebeu isso?
As coisas são construídas, são feitas. Antigamente tinha aqueles móveis, eu tenho até, ontem nós recebemos uma família lá em casa, uma visita, e a gente estava falando de um presente que nós ganhamos, uma mesa com 4 cadeiras. E essa mesa tem quantos anos, pai? Uns 38 anos, a mesa. Agora você vai me dizer, a mesa que você comprar hoje uma mesa, ela vai durar esse tempo? Não vai durar. Talvez você comprou a mesa 1 ano atrás, já está estragando. E não é culpa das crianças, é culpa dos móveis que são feitos assim. Então, as coisas são feitas para ser descartáveis, e infelizmente isso entrou nos relacionamentos. Infelizmente. Eu vi esses dias uma reportagem dizendo que menos da metade dos casais vão entrar no período da bodas de ouro. Então, antigamente eu lembro que eu participei de várias festas de bodas de ouro, né, de casamento, de pessoas que completaram 30, 40, 50 anos de casado. Hoje nós não vemos muito isso. E aí entra a questão, né, como nós podemos ter esses relacionamentos duradouros? Por que os relacionamentos são mais frágeis nos dias atuais? E aí eu trouxe uma matéria que talvez você vai ficar em choque, como parou a internet, parou tudo, parou todas as coisas, essa matéria aí, né? Deixa eu passar. Fim do casamento da Virgínia com o Zé Felipe. Irmãos, isso daí só estava nas minhas redes sociais, todo mundo postava, eu via na televisão, e talvez você vai falar bem, eu nem sei quem que é Virgínia e Zé Felipe, mas eu trouxe aqui para a sua realidade, Chimbinha quando termina o casamento com a Joelma. Irmãos, claro que a gente vê isso, né, os casais, os famosos, esses dias eu vi irmãos de cantor sertanejo que brigam com o outro, atores, um ator que brigou com o irmão, que é ator também. Então, situações assim que a gente tem visto, que olha o que levou, né, a especialistas ali embaixo, não sei se os irmãos vão conseguir ler, que especialista analisa os efeitos emocionais do término, destacando os desafios da vida 2. E aí eu comecei a ler a matéria, alguns que começaram a duvidar de um relacionamento por causa de um término da Virgínia e do Zé Felipe. Que será que existe amor de verdade? Por causa de olha a referência que as pessoas estão tendo. E aí é claro que você talvez não conhece, não sabe o que aconteceu na vida desses dois, mas nós passamos a ver assim, um término de um casamento ou de uma amizade, e aí eu não falo só de casamento, mas de tudo, de relacionamentos, nós vamos ver que é comum. Eu não preciso lidar com essa pessoa. O que eu posso fazer? Descartar. Nós vamos ver que isso começa a ser comum, e aí, hoje, o objetivo meu, e com você, juntamente com você, é que possamos estudar Romanos capítulo 12, e eu gosto muito da carta de Romanos. Paulo escreveu essa carta, possivelmente, se não é certo, mas por volta ali de 50, 60 antes de Cristo. Paulo ele escreve essa carta durante a sua 3ª viagem missionária. Paulo estava em uma viagem missionária, provavelmente ele estava em Corinto, quando ele escreve essa carta para a igreja de Roma. E aí Roma era um centro político, Roma era um centro cultural, o Império Romano estava ali, e a igreja lá estava num lugar estratégico. Paulo ele sempre plantou igrejas em lugares estratégicos, em lugares pontuais, para que o evangelho pudesse ir alcançar outras pessoas. Então é como se Paulo chegasse hoje no Brasil e pensasse, eu vou plantar uma igreja em São Paulo, porque vai se espalhar, muitas pessoas de outros lugares vêm para São Paulo. Então Paulo ele pensava sempre nisso, um lugar estratégico para poder plantar uma igreja. E aí, o que aconteceu é que, naquele momento, naquele período, havia uma grande tensão entre os judeus cristãos e os gentios cristãos. Então, muitos judeus estavam se convertendo ao cristianismo. E alguns gentios começaram também a se converter. Então, houve essa distinção entre vocês estão aqui judeus desse lado e os gentios desse lado. E aí, então, Paulo ele escreve a respeito disso, especialmente, essa tensão aumentou quando o imperador o imperador Cláudio, ele expulsou os judeus de Roma. Então, o imperador, ele passa, como Roma era lugar dos gentios, o imperador ele expulsa esses judeus, os irmãos podem ver isso em Atos 18, e aí, ao retornarem, quando os judeus retornam, começa essa discussão entre a lei, entre a graça, entre a unidade da igreja. Então, começou uma bagunça de brigas ali na igreja.
Paulo, então, ele envia essa carta, o propósito principal era explicar o Evangelho de forma profunda. Então, os irmãos vão ver ali assuntos teológicos na carta de Paulo, sobre a eleição, sobre outras coisas, que Paulo envia, então, para orientar os irmãos, mostrar que todos pecaram, inclusive os judeus, os gentios, e ele fala, então, sobre a salvação, né, que não é pelas obras, é pela fé. Então, Paulo, ele busca falar sobre isso, sobre justificação, santificação, eleição e vida cristã prática. Agora, um dos objetivos também de Paulo era falar sobre a unidade. Uma igreja que estava dividida, relacionamentos que estavam destruídos por conta da religiosidade. Pessoas que haviam brigado, se era certo obedecer a lei, ou se era certo somente pela graça. Então começou essas discussões e começou a dividir a igreja. Paulo, então, ele busca promover essa unidade entre o judeu e entre o gentil. Irmãos, e é difícil. Judeu não se dá com o gentil até hoje. Mas Paulo, ele busca, então, enviar essa carta. E aí, em Romanos 12, que é o texto nosso, Romanos 12, então, Paulo, ele envia esse capítulo, ele envia esse texto, esse trecho, para falar sobre a unidade, para falar sobre relacionamentos saudáveis. E é muito interessante, porque quando eu li esse texto de Romanos 12, 2, muitas vezes eu compreendia somente naquilo que é pecado, que nós não podemos imitar, mas Paulo, ele está falando naquele contexto sobre a unidade da igreja. Ele vai falar sobre dons. Se você for ver ali no capítulo 12, ele vai falar sobre que Deus deu a cada um dom, que nós somos diferentes uns dos outros. E aqui Paulo vai dizer, olha, não imitem, não se conformem com o padrão deste mundo. Agora, ele vai continuar dizendo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que possam experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então Paulo, ele fala para a igreja o seguinte, olha, vocês estão recebendo aqui, vocês precisam não se conformar com este mundo. Não tomem forma, e é isso que o texto está dizendo, não tomem forma o que este mundo está fazendo, o que eles estão vivendo. E é muito interessante porque o padrão do mundo, nós vamos ver que existe um costume nos relacionamentos. Há um padrão nos relacionamentos, e qual que é o padrão deste mundo nos relacionamentos? Imediatismo e cultura do descarte, como eu falei para vocês. Se em um ano eu tive uma briga no meu relacionamento, na minha amizade, no meu casamento, eu já descarto, não vai dar, não dá para continuar. Então, nós vivemos nessa era de tudo rápido, fast food, e isso afeta a forma como nós lidamos com as pessoas, com conflitos. As pessoas não sabem mais lidar com conflitos, irmãos. A gente tem visto uma geração cada vez pior em lidar com problemas. Então, a dificuldade nos relacionamentos, a pessoa termina um namoro ou termina uma amizade, a dificuldade no trabalho, eu saio do trabalho, a dificuldade na igreja, eu saio da igreja, a dificuldade no meu carro, eu vou trocar de carro. Então, nós vivemos nesse mundo do descarte, e aí os problemas, eles não são enfrentados com paciência, o problema, a crise, ela não busca ser enfrentada, nós preferimos evitar. Então, eu prefiro evitar de ficar discutindo com essa pessoa, eu prefiro evitar então é melhor descartar esse relacionamento. As pessoas, então, desistem com facilidade dos relacionamentos, e aí trocando, então, profundidade por novidade. Por exemplo, não estou aqui generalizando, né, mas eu sei que se eu terminar meu relacionamento com a minha esposa, e eu for casar com outra, a outra vai ter problema também. Você sabe disso? Então, não adianta você trocar, não, você vai arrumar problema também, para dor de cabeça. As mulheres, a mesma coisa. Amizade, irmão, se você tem um amigo que concorda com tudo que você faz, se você tem uma igreja que concorda com tudo que você faz, isso está errado, isso não é amizade. Isso não é relacionamento é conflito, relacionamento acontece esses desentendimentos. Outra coisa que a gente vê é a falta de comunicação, as pessoas não sabem mais comunicar. E aí a tecnologia, ela aproximou no superficial, mas ela distanciou no real. Então, eu tenho amigos que eu converso até hoje que moram em Curitiba, no Rio de Janeiro, as pessoas espalhadas em outros lugares, que moram fora do país, mas não tem mais aquele diálogo de olhar no olho um do outro, de tomar um café e falar, e conversar, e ter conversas difíceis.
E relacionamento é isso, relacionamento é olho no olho, é chorar, relacionamento é esse conflito, você com a sua esposa, há sim momentos que você vai desentender com ela, que vai dar briga, e isso que Deus quer, irmãos. Eu não estou falando que Deus quer que há briga na sua casa, mas relacionamento Deus preparou para tratar o nosso eu. E aí, o que mais eu acho interessante é porque não há mais conversas significativas. Agora a mensagem rápida, sabe aquele... E aí o áudio de 3 minutos hoje já tem velocidade 2 e agora já dá para até, como é que fala? Transcrever a mensagem. Então, o mais rápido que eu puder, não me liga. Hoje, irmãos, é pecado ligar por WhatsApp. É quase isso, está errado você ficar ligando para o outro. Se eu não atendi a primeira vez, não me liga mais. Então, esses relacionamentos que a gente tem visto, que não tem conversas, as pessoas não sabem mais ouvir. Então, se você postar lá que você é de direita, e quem é de esquerda vai meter, falar um monte de coisa para você. Assim também é o contrário. As pessoas não conseguem mais compreender as diferenças umas das outras. Nós temos dificuldades em ter conversas difíceis. Você tem essa dificuldade de ter uma conversa difícil? Nós temos essa dificuldade. E aí nós preferimos então evitar essas conversas, sendo que na verdade nós devemos enfrentar. Nós devemos sentar na mesa, nós devemos tomar um café, nós devemos almoçar e olhar e falar, olha, há algo acontecendo de errado. Outra coisa que nós vamos ver é o individualismo, o foco excessivo no eu. As pessoas, e aí, como a gente foca no eu, enfraquece o nós. É só o eu, é só a minha vontade, é só o meu jeito, é só o que eu quero, o meu sonho, E aí, quando Deus estabelece o casamento, é porque agora não tem mais eu. Quando Deus estabelece a relação, agora eu preciso pensar em você precisa pensar em mim. Não tem mais essa questão de, o foco em mim. Pessoas querem liberdade total, mas não querem responsabilidade no relacionamento. As pessoas querem isso, eu estou muito preso, agora eu quero liberdade. Essa pessoa fica me sugando, mandando mensagem, eu não quero isso para mim. E aí a ideia de sacrificar algo pelo outro já está tornando, você é bobo. Olha o que você está fazendo, você já escutou isso? Por essa pessoa, que essa pessoa, ela pisa em você, e você continua conversando, tendo relação com ela. Então, essa superficialidade dos relacionamentos, nós temos visto cada vez mais. Outra coisa, feridas emocionais. Muita gente entra num relacionamento carregando traumas, inseguranças, carências, e aí você espera do outro aquilo que ele não vai te oferecer. Não tem como, você não vai suprir o problema do outro, e o outro não vai suprir o seu problema. Essa ideia de eu vou casar para resolver um problema, irmãos, isso não é real. Você vai levar para dentro da sua casa os problemas, a outra pessoa vai levar. Os relacionamentos é isso. Então, não espere de mim como pastor, e eu não espero de você, e nós não esperamos um dos outros. Precisamos compreender que algumas coisas que somente Deus pode preencher. Essa carência emocional que nós vamos ver, as feridas que não são tratadas, e aí nós levamos para os nossos relacionamentos, e aí há ciúme, há controle, há o medo de rejeição, há dependência emocional, há uma necessidade de ter uma cura interior, e aí é difícil construir algo saudável com tudo isso. É difícil ter um relacionamento saudável, porque a bagagem é muito pesada que você tem carregado. Outra coisa é falta de valores sólidos, né? Antigamente havia até o fio do bigode, né? Olha, o compromisso. Hoje nós já vamos ver que não tem mais esses valores de fidelidade, de respeito, não tem mais isso. Infelizmente, a gente tem visto muito pouco, não quero dizer que não tem mais, mas nós temos visto muito pouco. Hoje, muitos relacionamentos são baseados em atração, em conveniência. Tipo, até o ponto que você me convém, você está me oferecendo algo, aquilo que você está me oferecendo, a partir daí, se você não me oferece mais nada, nós não temos mais amizades. Esses dias eu vi um vídeo de um coach muito famoso, ele falando, olha, você precisa andar com pessoas que possam te preencher cada vez mais, que pessoas mais ricas que você, milionários, para que você possa ter essa mentalidade. Irmãos, isso é errado. Isso é errado, por quê? Porque você está se relacionando por interesse próprio, pensando, eu vou estar com essa pessoa porque ela tem muito a me oferecer. Você já imaginou se Jesus, a relação minha com Jesus, a sua relação com Jesus fosse assim? Se Jesus se relacionasse com a gente apenas por interesse, o que você tem para dar para Jesus? Você tem alguma coisa além do que ele já não tem?
Não, Jesus tem tudo, Deus tem tudo. Agora, a minha relação com você, você comigo, muitas vezes nós esperamos essa necessidade de baseado no que você pode me oferecer, o que eu vou te oferecer. Outras coisas, e aí entra na questão também a expectativa, né? As expectativas irreais. Aí a gente vê filmes, nós vemos histórias, redes sociais, irmãos, a rede social engana tanto. E a gente olha aquela amiga que viajou com o marido e a relação deles é tão bonita. Nossa, que lindo a relação deles. E você não sabe o problema que eles enfrentam na relação. Então, as redes sociais enganam, a gente vê as igrejas grandes e a gente pensa, nossa, essa igreja é uma igreja muito boa. Aquele pastor não tem problema, aquele pastor, meu Deus do céu. Aquele irmão, aquela pessoa, aquele amigo, eu queria ter um amigo como aquele, eu queria ter alguém com... A gente vê isso, a gente espera isso das pessoas, sendo que não é real. Rede social, irmãos, eu posso postar o que for, eu posso postar que eu terminei a Bíblia em um dia, e muitas pessoas podem acreditar nisso. Isso as relações sociais, a expectativa real. Outra coisa que nós vamos ver, e a principal é a ausência de Deus. É a ausência de Deus. Pessoas que não têm Deus, e aí quando Deus não está no relacionamento, no centro do relacionamento, perde a direção. Relacionamentos espiritualmente vazios, eles tendem a ser mais frágeis diante das crises. Quando passa por uma crise, o relacionamento balança, há uma bagunça, porque Deus não está no centro. Deus não está cuidando, Deus não está naquela casa, Deus não está no relacionamento. E esse então é o padrão, esse é o costume do mundo. E aí quando Paulo fala, olha, não se conformeis com este mundo, e para nós hoje, quando nós lemos, nós não podemos nos conformar com esse tipo de relacionamento, irmãos. Eu e você, como cristão, como discípulo de Jesus, nós olhamos agora para essa carta de Paulo, à igreja de Roma, nós vamos ver, olha, nós não podemos nos relacionar baseado nisso, baseado no interesse próprio, baseado naquilo que você pode me oferecer, baseado na falta de perdão, nós não podemos nos relacionar por conta disso. E aí Paulo dá continuidade dizendo o seguinte, olha, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência, não se considerem melhores do que vocês realmente são. Olha o que Paulo fala, diante desse mundo, diante a forma deste mundo, agora vocês precisam compreender e precisam entender que vocês não podem se considerar melhores do que realmente são. Vocês precisam olhar para dentro e compreender quem vocês são. Paulo, ele orienta a igreja, então, antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus os deu. E aí eu gosto muito dessa frase do pastor Paul Tripp, ele vai falar que todos os problemas, todos os problemas dos relacionamentos têm, no fundo, um problema espiritual. Queremos viver para nós mesmos, todos os relacionamentos. E, na verdade, o pecado, ele começa no orgulho, o pecado está aí, no coração do homem, no orgulho. E os relacionamentos aí têm esse problema quando há o orgulho, quando nós queremos viver para nós mesmos, aí entra a crise nos relacionamentos, na amizade, no casamento, no namoro, na igreja, em tudo, as pessoas passam a viver para elas mesmas. E quando não está bom, para mim, eu descarto, como nós temos falado. E aí, como ter então um relacionamento saudável? Diante deste mundo, o padrão deste mundo, como nós cristãos podemos ter amizades verdadeiras? Pessoas do lado. Como nós, e aí eu não estou falando de você esperando da outra, mas eu sendo um amigo verdadeiro. Como que nós, nas nossas relações, nesse mundo onde nós precisamos um do outro, nós podemos ter essa relação saudável? E eu quero trazer alguns pontos aqui que nós precisamos compreender e tomar a decisão para ter relacionamentos saudáveis, começar com um amor sincero. O amor verdadeiro. Paulo agora, no versículo 9, ele vai dizer, amem as pessoas sem fingimento. Sabe, o amor que eu tenho por você não pode ser fingimento, não pode ser mentira. Não pode ser, sabe, aquele amor superficial, como nós temos visto hoje. O que Paulo está dizendo com isso? Sabe, ele está chamando os cristãos a amar de forma genuína.
sem máscara, sem interesse egoísta, sem falsidade. É esse o tipo de amor que Paulo está dizendo, olha, amem uns aos outros sem fingimento. Amem as pessoas sem esperar algo em troca. Amem as pessoas dessa forma genuína. E aí nós sabemos que nós devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou. A gente olha o padrão de Jesus, de amor de Jesus, que morreu por nós, que se sacrificou por nós, o amor de Deus que perdoa os nossos pecados, apesar dos nossos erros. Agora, trazer para as nossas relações esse tipo de amor. Esse tipo de amor que eu vou olhar para você e você vai falhar comigo. Esse tipo de amor que aí, com a sua falha perante a mim, eu vou te perdoar, ou eu vou te machucar e você vai me perdoar. Esse tipo de amor que não finge compaixão, que não ama por conveniência, que não age por aparência, não diz eu te amo com os lábios, mas sim com atitude, com oração, estando junto. É esse tipo de amor que Paulo vai dizer, olha, ame sem fingimento, sem interesse, sabe, o amor real, o amor verdadeiro. E aí, eu gosto muito do texto de 1 Coríntios, onde fala sobre o amor, capítulo 13, Paulo, ele não está falando ali a respeito somente de casamento, mas ele está enviando uma carta para uma igreja, para uma comunidade. Ele vai dizer, olha, o amor é paciente e bondoso, acho que coloquei aqui, o amor não é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, isso é amor. Agora, não é irritável, nem rancoroso. Então, é difícil, não exige que as coisas sejam, a gente quer que as coisas sejam da nossa maneira, a gente gosta de estar no controle das coisas, mas Paulo está dizendo, olha, amem sem fingimento. Amem com amor verdadeiro, se entregue, um amor sacrificial pelo outro, o amor que perdoa, o amor que se entrega, o amor que ama mesmo com as falhas uns dos outros. Esse é o amor que Deus espera de nós uns pelos outros. Jesus vai dizer, olha, eu lhes dou um novo mandamento, João capítulo 13, amem uns aos outros assim como eu os amei. Olha, irmãos, o peso, a régua que Jesus usa, que nós devemos amar uns aos outros, pessoas difíceis, pessoas que nós não concordamos, pessoas que nós mantemos relação, nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. E eu espero que você compreenda o que Cristo fez por você e compreenda o amor de Deus por você. E olhando para esse amor agora, eu e você, nós devemos amar os outros como Cristo nos amou. Jesus, nesse mesmo capítulo, um versículo depois, ele vai dizer o seguinte, que vocês serão reconhecidos como meus discípulos, amando uns aos outros. Então, não é o quanto você sabe de Bíblia, que você vai ser reconhecido por ser discípulo de Jesus. Não é o quanto de vezes você vai numa igreja que você vai ser reconhecido por ser discípulo de Jesus. Não é sobre isso. Jesus está dizendo, olha, vocês serão reconhecidos da forma que vocês amam uns aos outros. É esse amor que Deus espera de nós, é esse amor que faz ter um relacionamento saudável. É esse amor que você não pode esperar do outro, mas se você tomar a decisão de amar, de se entregar. E aí tem um livro que eu gosto muito, do C.S. Lewis, que ele vai dizer que não perca tempo se esforçando para sentir amor pelas pessoas, haja como se amasse, e logo começará a amá-la de verdade. Então, é um livro, Cristianismo Puro e Simples, eu gosto muito desse livro, e C.S. Lewis ele vai dizer, olha, não perca tempo se esforçando para amar alguém. A gente tenta, né, pastor, mas eu me esforço para amar aquela pessoa. Sabe, não perca tempo com isso, simplesmente ame ela. Simplesmente ame ela. Jesus não falou bem assim, olha, tente amar o fulano. Sabe, vai, se esforça, sabe, faz um bolinho para ela, agrada, seja um bom marido. Não, Jesus ele dá uma ordem, ame. Amor não é sentimento, os irmãos sabem disso, amor é uma decisão. Então, quando eu, na minha relação com o outro, eu vejo uma dificuldade, no meu casamento eu vejo uma dificuldade, na minha amizade com o outro eu vejo a dificuldade, eu preciso decidir, eu vou amar. Os irmãos estão entendendo que o amor não diz respeito a um sentimento que nós temos um pelo outro, mas sim uma decisão. Eu decidi amar a pessoa, você decidiu me amar. Pronto. Amar é um mandamento. Amar é um mandamento, irmãos. É uma ordem de Jesus para nós. Nós devemos amar. Até mesmo, aí Jesus ele vai
subir o nível, porque ele vai dizer, olha, vocês precisam orar, amar e orar pelos seus inimigos, orar para aqueles que perseguem vocês. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, relacionamentos saudáveis não sobrevivem com falsidade e interesses pessoais. Relacionamento saudável precisa haver o amor genuíno, um amor transparente e sacrificial. Irmãos, amor é muito mais serviço do que sentimento, se os irmãos terem ideia. Atitude, é eu fazer pelo outro, mesmo não querendo. Isso é amor. Outra coisa, segundo ponto, para a gente ter um relacionamento saudável, é ser fortalecido pela empatia. E isso falta muito nos dias de hoje, o sentir a dor do outro. É eu ver e compreender se aquela pessoa, por exemplo, eu gosto muito de pensar num viciado, numa pessoa que tem problema com droga, de pensar e olhar e pensar, não, é culpa dela, ela que tomou essa decisão, e a gente tem essa mania de olhar e pensar isso, mas nós esquecemos que a ter empatia pelo outro, a compreender, a estar no lugar do outro. Romanos 12, 15, então Paulo vai dizer, olha, alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. É você ter alegria com aqueles que estão se alegrando, mas também chorar. É ter o sentimento que o outro tem, e compreender o porquê ele está passando por aquilo. É estar na pele, e aí eu gosto do Bonhoeffer, um teólogo muito conhecido, ele vai dizer que aquele que não consegue estar com os outros em seu sofrimento, tampouco estará com Cristo. A pessoa que não consegue estar com os outros, o sofrimento, nos dias de crise, não consegue estar com Cristo. E aí então, Jesus é o maior exemplo de empatia. Eu gosto de Jesus demais, eu amo Jesus. Mas ao olhar para os evangelhos, eu posso ver um grande exemplo de empatia. O texto de Mateus, e Marcos também vai falar a respeito disso, que Jesus vendo a multidão, ele teve compaixão delas. Ele vendo as pessoas, ele teve compaixão. Jesus, ele não ignorava a dor, Jesus não ignorou a fome das pessoas. Ao olhar aquela multidão com fome, Jesus não mandou eles embora com fome. Jesus falou, olha, a gente precisa dar alimento para esse povo. Jesus, olhando o sofrimento de cada pessoa, Jesus, ele sentia profundamente a angústia das pessoas que sofriam. Jesus, ele tocou nos intocáveis, pessoas que não tinham direito, os leprosos que não podiam estar na comunidade, estar na cidade, que eram afastados da cidade. Jesus tocou nos leprosos, irmãos. A empatia de ver o sofrimento deles, e aí Jesus toca e diz, fique limpo. O desejo dos leprosos lá de querer ficar limpo, Jesus vai lá e toca. A empatia de Jesus rompia barreiras sociais e religiosas, irmãos. E aí hoje nós estamos dentro de uma religiosidade que muitas vezes nós não podemos estar no lugar do outro, por conta da religião. Muitas vezes nós olhamos o sofrimento do outro, mas a gente pensa, não, isso eu não posso. Isso eu não posso. Uma vez eu estava em Curitiba, e um jovem da igreja foi numa balada e ficou doido, e aí o pai pediu para eu ir lá buscar ele. Aí eu falei, eu questionei ele, por que o pai não foi? Eu falei, mas por que eu? Tá bom que eu era líder de jovens, mas por que eu? Senão, porque eu não posso entrar nesses ambientes profanos. Olha o que faz o pai para não cuidar do filho, mas pensar, não, eu não posso ir lá, eu não entro lá. E sabe o que ele falou? Porque se alguém ver, irmão, eu sou vice-presidente da igreja, na época ele falou isso para mim. Eu não posso ser visto nesse lugar. Então a empatia, o que a religião faz, que a pessoa ela toma a decisão de eu não posso chegar nesse limite. Sabe a história do bom samaritano? A história dos religiosos que passaram e viram, eu não posso tocar, não posso ajudar, eu tenho que ir para o templo. Rapaz, imagine se eu chegar atrasado, o pastor vai me afastar do ministério. Eu vi o outro sofrendo, mas eu tenho outro compromisso mais importante do que ajudar alguém. Então, essa empatia que nós precisamos, é isso que Deus espera de nós. Jesus, então, chorava com os que choram. Jesus vendo a família de Lázaro, chorando, sofrendo. O texto vai dizer, João capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou, a empatia, o sofrimento de Jesus de chorar com aqueles que estavam chorando.
É isso que Deus espera de nós, os nossos relacionamentos. Para termos relacionamentos saudáveis, nós precisamos chorar, nós precisamos sentir a dor. Se o outro está errando, você precisa compreender por que ele fez aquilo, e falar assim, falar a verdade, orientar, mas você precisa ter compaixão por essas pessoas. E aí, como que eu posso desenvolver um coração empático? Como que eu posso ter mais empatia? E aí eu gosto muito de trabalhar os 3 E's da empatia. O primeiro E é escute mais e julgue menos. Então, escuta mais. Para de julgar, de querer falar primeiro. Não, escute o porquê que aquela pessoa fez aquilo, por que ela está enfrentando aquilo. Tiago vai dizer, no capítulo 1, versículo 19, estejam prontos para ouvir e tardios para falar. Então, primeiro escute antes de você falar alguma coisa, demore para falar. Então, a empatia começa ouvindo com atenção e sem julgamento. Outra coisa, o próximo E é esteja presente, sabe, esteja presente fisicamente, esteja lá com a pessoa no seu sofrimento. Não é sobre ter uma resposta, em falar alguma coisa bonita, não, é sobre dar um abraço, em ouvir, é sobre estar junto. Outra coisa, e por último, estenda a mão, sabe, estenda a mão com amor, não aponte o dedo, pare de apontar o dedo e abre a sua mão e estenda para o caído. Faça algo, ajude, chega da gente olhar as pessoas errando e somente julgar e criticar. Não, nós precisamos fazer alguma coisa diante disso. Por isso, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, nós vamos ver o texto dizendo: tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos. Sejam compassivos. E aí, então, Tim Keller vai dizer que o Evangelho nos leva a olhar para o outro com os olhos da graça. A empatia nasce quando lembramos que também fomos alcançados por misericórdia. É isso, o Evangelho ele vem para nos quebrantar e para mostrar para nós que eu também estava naquele lugar. A olhar para o pecador e a olhar para aquele que está lá no fundo do poço e pensar, eu já estive naquele lugar. A olhar para aquela pessoa da sua família que vive na droga, ou que vive doido, e pensar, e ter compaixão de pensar, eu já estive, foi a misericórdia de Deus. É a graça de Deus que nos alcança dia após dia, irmãos. Por isso, para termos relacionamentos saudáveis, nós precisamos se pôr no lugar do outro. Nós precisamos estar, muitas vezes, lá embaixo, para estar com o outro. Terceira decisão que nós precisamos tomar para ter relacionamentos saudáveis, precisa ter humildade no relacionamento. E aí eu não estou falando para o outro, viu? Eu estou falando para você, estou falando para mim. Não espere do outro, você que está ouvindo aqui nessa noite. O relacionamento precisa haver a humildade. E aí o texto vai dizer, vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos. Sabe, o orgulho hoje habita dentro do coração humano. O orgulho, irmãos, a gente luta dia após dia com orgulho. Eu e você, que estamos aqui domingo após domingo, nós lutamos contra o orgulho. Então, e aí tem uma outra versão, e eu gosto muito, né, que ela vai dizer sobre acomodar as pessoas humildes, quando ele vai dizer, mas tenham amizades com a gente de condição humilde. O que isso quer dizer, né? Ter amizade com pessoas de condição humilde. Aqui a ideia, e Paulo vai trazer essa ideia, não é de você estar com os pobres simplesmente, mas de, como eu posso explicar, viver em harmonia com os humildes, estar com essas pessoas, não fazer distinção de pessoas, mas sim, a gente faz muito isso, né? A gente se relaciona por status muitas vezes. E aí Paulo está dizendo isso, olha, não faz distinção de pessoas, valorizar a amizade com os pequenos, estar disposto a caminhar com os invisíveis da sociedade, como Jesus fez. É isso que Deus espera de nós, é isso que Paulo está dizendo, olha, tenham amizade com gente de condição humilde. Sabe, se coloque, vá para baixo, esmague esse orgulho de estar com gente de condição maior e vai para essas pessoas, para esses lugares. E ele continua dizendo, e não pensem, acho que eu cortei aqui, irmãos. Isso, John Stott, o orgulho constrói muros entre as pessoas, mas a humildade constrói pontes. Então, o orgulho, quando o casamento acaba, irmãos, eu vejo que há um orgulho. Quando alguma relação, uma amizade acaba, é porque houve orgulho. O orgulho de você reconhecer quem você é. E aí, Paulo continua, versículo 16, e não pensem que sabe de tudo.
Nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Irmãos, a humildade não é apenas pensar menos de si mesmo, como C.S. Lewis vai dizer, mas pensar menos em si. Não é pensar enquanto você é coitado, enquanto eu sou coitado, mas pensar menos em nós, nas nossas vontades, no nosso eu. Isso é humildade. E por que a humildade é essencial nos relacionamentos? Por que precisa haver humildade nos relacionamentos, irmãos? Porque sem humildade há competição e orgulho. O homem compete com a mulher compete com o homem para ver quem é mais importante. A gente vê isso desde sempre. O orgulho faz isso, há uma competição hoje, a sociedade busca isso, e orgulho gera então comparação, disputa, crítica e desprezo. E outra coisa, precisa haver humildade nos relacionamentos, irmãos, porque a humildade constrói paz. Jesus, lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados pacificadores. Tão felizes aqueles que levam a paz aos lugares. Então, a humildade desarma conflitos e promove reconciliação. Como é bom lidar com pessoas humildes. Eu não estou falando, irmãos, humildade não é sobre ter menos, humildade é você pensar menos de si, menos em você, isso é humildade. E outra coisa, irmãos, a humildade protege o amor. O amor verdadeiro não busca se exaltar, mas servir. Isso, e aí, como que a gente pode praticar essa humildade no nosso relacionamento? Peça perdão. Sabe quando você errar, quando você falar alguma coisa que não deveria falar, algo que você fez, que machucou alguém num relacionamento, numa amizade, no trabalho, reconheça os seus erros. Reconheça que sim, você é ser humano e falha. Reconheça que você não tem sempre razão. Não é sempre que você vai estar certo, reconheça isso. E olha, seja servo nos seus relacionamentos. Jesus, ele olha a competição, até hoje no estágio estava falando sobre isso, os discípulos para ver quem é o maior, quem vai sentar com ele, e aí Jesus vai dizer, olha, quer ser importante? Seja o último, seja o menor. O Evangelho traz essa realidade, ele confunde, por quê? Porque hoje eu preciso ser o primeiro, mas o Evangelho você precisa ser o último. É isso, as relações, nós precisamos compreender e colocar isso em prática nas nossas relações, irmãos, em ter humildade, em colocar o outro acima de mim, pensar mais no outro, parar de tomar as decisões pensando em nós, em machucando o outro, mas sim olhando para o outro. E aí então, nós vamos ver Jesus como o exemplo de humildade nos relacionamentos. Sabe, Jesus servindo a ceia, olhando Judas. Jesus sabia que Judas tinha o vendido. Jesus com Pedro falando e sabendo que Pedro ia negar ele. Jesus com os discípulos que iam fugir no momento de dor de Jesus. Jesus estando com eles. Jesus lava o pé deles. De pessoas que não tinham direito, de pessoas que não, eles que deveriam lavar os pés de Jesus, mas Jesus dá o exemplo e fala, olha, assim como eu fiz, façam vocês também. Sejam escravos um dos outros. Isso que Jesus está dizendo, irmãos, é contraditório para a geração atual, mas Jesus leva isso, olha, Jesus morreu pelo outro, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, assim também o amor sacrificial, a humildade de Jesus. Quem é orgulhoso acha que sempre merece ser servido, e quem é humilde se alegra em servir. Nos relacionamentos, o orgulhoso é aquele que, não, a pessoa ela precisa fazer por mim. Olha o tanto que eu já fiz por ela, olha, todo dia eu faço isso, todo dia eu faço café. Mas o humilde é aquele que está disposto a servir todos os dias. E então, quem não cede, irmãos, quem não cede no relacionamento, discute por tudo. Quem não cede no relacionamento sempre precisa ter razão. E aí então, destrói seus vínculos. Pessoas que destroem, não tem amigo, não tem pessoas em volta. Por quê? Porque é orgulhoso, não cede, discute por tudo. Eu já falei isso aqui na igreja, que quando eu casei, a minha mãe tem o costume de colocar, não sei se ainda tem, o ovo dentro da geladeira. E aí quando eu casei, a Poli deixou o ovo fora, a primeira compra nossa, ela deixou o ovo em cima da geladeira. E eu falei, está errado isso, o ovo é dentro da geladeira. Irmãos, e casamentos que acabam por discussões tão tolas, né?
E alguém precisou ceder. Quem que cedeu? Se você for na minha casa, você vai ver que quem é o homem da casa. O ovo está dentro da geladeira. Mas, irmãos, isso é sério, a gente precisa compreender, e se nós queremos manter relações saudáveis, se você quer ter relacionamento saudável, você precisa ceder todo dia. Você precisa se humilhar todo dia. Tomar decisão, porque senão, irmão, você vai passar de relacionamento a relacionamento. Não estou falando só sobre casamento não, mas em todas as relações. De igreja a igreja. Por quê? Porque você não cede, você não é humilde. E por último, para nós termos um relacionamento saudável, precisa do perdão e da graça de Deus. Irmãos, é somente por Deus. Tudo isso que nós lemos aqui, nós vamos ver somente pela graça de Deus, nós vamos conseguir aplicar. É difícil, lidar com pessoas é difícil, não é por nós, não é pela nossa força, é somente a graça de Deus. E aí, Paulo vai dizer, olha, amados, nunca se vinguem. Sabe, a gente sempre quer pagar na mesma moeda. Se a pessoa fez isso para mim, eu posso fazer isso para ela. Olha o que ela fez. E aí vem a pergunta, Cristo pagou na mesma moeda? Jesus pagou na mesma moeda, irmãos? Não. Então, nos relacionamentos nós precisamos compreender isso, não deve haver vingança. E ele vai dizer, olha, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras, a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, olha o que Paulo vai dizer, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Jesus disse isso já também, né? Então, se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O cara vai ficar confuso. Como assim? Eu fiz o mal para aquela pessoa? Eu fiz o mal colocar aqui para o Gustavo, e o Gustavo está me fazendo bem. Isso não é normal. Por isso que o texto está dizendo, aí até alguns vão colocar outra interpretação, né, que é sobre arrependimento, sobre essas brasas na cabeça, as brasas vivas, é porque no Antigo Oriente as brasas sobre a cabeça eram uma imagem simbólica de profunda vergonha e arrependimento. Então, quando a pessoa colocava essas brasas, é porque ela estava com vergonha, arrependida. Então, a ideia é que ao tratar alguém com bondade inesperada, mesmo sendo inimigo, essa pessoa, ela desarma o ódio. Há um desarme ali, por quê? Porque você tratou ela bem. É isso que Jesus está dizendo para nós. Ele é confrontado com a sua consciência, por sentir culpado, há uma vergonha saudável, que leva então a arrependimento e mudança. Ou seja, e aí vem o próximo texto, né? A gente vence o mal com o bem. Ao contrário de fazer o mal porque a pessoa fez mal para mim, agora eu preciso fazer o bem, mesmo ela fazendo mal para mim. Você e eu, nós somos acostumados a dar presente para quem nos dá presente. A gente tem parece essa dívida, né? Você me deu um presente, e aí eu preciso te dar um presente no seu próximo aniversário. Inclusive, 2 de julho está chegando, irmãos. Mas aí eu não espero presente de mim, olha o que eu estou pregando aqui hoje. Mas, irmãos, nós somos acostumados a isso, a pagar na mesma moeda. E o Evangelho é totalmente ao contrário. A gente precisa vencer o mal com o bem. Eu e você, nós precisamos vencer o mal com o bem. Por isso que Paulo está dizendo sobre as nossas relações. Se o seu marido fizer algo ruim para você, sabe como que você vai vencer isso? Fazendo o bem. Tem pessoas que carregam dores, carregam o mal que alguém fez por elas há tanto tempo. E sabe quem está se prejudicando com isso? É você mesmo. De não se libertar, de fazer o bem para outras pessoas. Por isso, irmãos, não deixe que o mal vença você, mas vença o mal praticando o bem nas suas relações. E aí, essa mulher, ela vai dizer que perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. E sabe o que é mais interessante, irmãos? É que essa mulher, ela foi uma escritora resistente holandesa que ajudou a salvar a vida de muitos judeus ao escondê-los dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E sabe sobre o que ela escreve? Sobre perdão.
Ela escondeu pessoas para essas pessoas não serem mortas. E aí ela ensinando aqueles judeus, ela ensinando aqueles homens, falando a respeito de perdão, mesmo eles sendo perseguidos, correndo para não serem mortos. Então, irmãos, perdoar não é esquecer. Sabe, perdoar não é amnésia, eu não lembro mais. Deus tem esse poder de nos perdoar assim. Mas sabe, nas nossas relações, perdoar é libertar o coração da prisão do ressentimento. É o ser liberto, é o ser livre. Relacionamentos saudáveis não sobrevivem sem perdão. Irmãos, o relacionamento, se você quer manter qualquer relação, precisa haver perdão. Isso é um relacionamento saudável. Para concluir então, relacionamentos saudáveis são plantados com amor. Relacionamentos saudáveis são regados com empatia, nutridos com humildade e protegidos com perdão e pela graça de Deus. É somente assim que nós vamos conseguir ter relacionamentos saudáveis. É somente pela graça de Deus, irmãos. Sabe, o nosso eu, sabe o que o nosso eu quer? É se afastar das pessoas. Quando alguém fala algo para mim, quando alguém age de uma maneira que eu não gostaria, é melhor afastar, é descartar. Mas se nós queremos manter os nossos relacionamentos, precisa haver essa compaixão, precisa haver a humildade, precisa haver o perdão. E então, Tim Keller vai dizer que o Evangelho cria pessoas tão seguras no amor de Deus, que elas não precisam mais provar nada para os outros, por isso são livres para amar. Eu sou livre para amar aquele que me persegue. É isso o Evangelho fez em mim. Irmãos, não é por mim, não é porque, nossa, o Felipe é alguém que perdoa muito fácil, com facilidade. Nossa, aquela pessoa, ela ama decidir. Não, não é por nós, irmãos, é somente Jesus que pode fazer isso em nós. E a pergunta é, há alguém que você precisa perdoar hoje? Como estão os seus relacionamentos? Como estão os seus relacionamentos? Há alguma atitude que você precisa abandonar para restaurar seus relacionamentos? O que você pode fazer para ter mais relacionamentos saudáveis? O que você precisa deixar de fazer para ter mais relacionamentos saudáveis? E para refletir e praticar. Primeiro, relacionamentos saudáveis dependem de pessoas dispostas a perdoar e agir com humildade. É isso, relacionamento saudável depende de pessoas dispostas a perdoar, pessoas dispostas a agir com humildade. Você tem exigido do outro e não tem oferecido. Você que exige muito das pessoas à sua volta, mas o que você tem feito? Seu orgulho tem impedido de você se reconciliar com o próximo. Seu orgulho tem impedido de você aprender com as crises. Por isso, peça perdão quando você errar. Valorize a opinião, o sentimento do outro, mesmo quando você discordar. A humildade abre portas e o orgulho fecha portas. É isso, nos relacionamentos. E segundo, ame acima de tudo. É difícil esse amor, o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós. Pedro vai dizer, acima de tudo, ame-se sinceramente, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Ame as pessoas. Você tem amado realmente com sinceridade, ou você tem fingido o amor pelas pessoas? Demonstre com palavras e ações todos os dias. Escolha amar mesmo quando o outro não merece. Isso é ter uma relação saudável. E por último, não estou conseguindo passar aqui, passa aí por favor. Tenha um coração como o de Jesus. Então só conseguiremos tudo isso com o coração ao de Jesus, igual ao de Jesus. Você quer ter relacionamentos saudáveis? Seja como Jesus. Ame como Jesus. Perdoe como Jesus. Haja como Jesus.